Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pintar hoje o motivo infantil? Esse motivo eu fiz ele pensando na possibilidade de você pintar ele para menina ou para menino. Se você vai pintar para menino, você vai substituindo esses tons de rosa por azul, por exemplo, e não coloca o laço no cabelo do bebezinho que está aí dormindo. Se você vai pintar para menina, de repente, se você gostou desse risco, desse desenho, essa pintura e você queira fazer, você pode estar pintando dessa forma. Fica aí um guia de cores para você. Para esse chão, eu vou usando o sépia e o verde soft. As regiões embaixo do carrinho, próximo aos pneuzinhos ou encostando nos pneus, enfim, as regiões assim mais profundas, onde recebe menos luminosidade, eu vou espalhando esse sépia. Conforme eu vou me afastando, eu vou sumindo ele, vou usando o verde soft para ir suavizando a nossa pintura. Essa é uma camisetinha da minha filha. Por essa razão, eu vou pintar com as cores que ela tá escolhendo. O chão eu tô fazendo a meu gosto. Mas o carrinho, o bebê, a roupinha do bebê, a fraldinha e o lacinho, enfim. O que leva de tons, assim, diferentes, que não seja o chão ou a pele do bebê, eu vou estar pintando de acordo com o guia de cores dela. Ela que tá escolhendo as cores. Vou passando aí, olha, de início, esse sépia, esse verde soft, um pincelzinho número 14, pincelzinho aquele já bem acabadinho, já bem velhinho. Veja que ele tá com os pelinhos bem lixados, isso ajuda eu fazer o meu chãozinho sem borrar o meu risco. A minha ideia é ir pintando sem borrar os pneus, o carrinho, enfim. Vá observando o quanto eu vou colocando de sombra e onde eu vou colocando. Ou seja, a gente vai colocando essa sombra para essa região que está mais embaixo do carrinho, mas o encontro do pneu com o chão, enfim, os cantinhos que requer aquele tom mais escuro para a gente dar a ideia de que esse carrinho está encostando no chão. Se a gente deixa esses cantinhos, principalmente esse encontro pneu e chão muito clarinho, vai parecer que o nosso carrinho está flutuando. E essas sombras que a gente vai pintando aí como se fosse por baixo dele, esse tonzinho aí mais escuro, você pode estar colocando aí com terra queimada, com rústico, sépia, até mesmo preto você poderia estar usando na falta de outros tons, o marrom. Esses cantinhos assim mais escuros embaixo do carro, a gente quer dar a ideia de que é um lugar com mais profundidade, que não recebe tanta luz quanto essa parte afora. Agora eu vou pegar um pouco de verde oliva, continuo com o mesmo pincelzinho. Vou espalhar nos cantos que eu quero que tenha umas vegetaçõezinhas. Vou dar uma manchadinha por esse chão e vou subir umas batidinhas. Essas batidinhas eu vou colocar com o verde oliva e com o verde soft. Ou seja, as folhinhas elas são colocadas com o verde oliva, a luminosidade para ela com o verde soft e o sépia eu vou colocar no chão, no encontro dessa vegetaçãozinha com o chão, para dar uma sombra mais marcadinha. Olha só, espalho o verde oliva, passo esse sépia para dar uma profundidade, dar uma sombra causada por essas folhinhas aí nesse chão, essas folhagens. Com o verde soft eu coloco luminosidade para as folhinhas dessa minha pequena vegetaçãozinha. Se depois de seco você percebeu que esse verde soft ficou muito suave, ele foi se apagando aí em cima, você pode estar reforçando ele. Faz o mesmo processo, pega um pouquinho na quina do pincel e sai colocando umas batidinhas. Não precisa colocar mais o oliva, só o verde soft vai bastar. Olha só, vou fazer mais uma vegetaçãozinha aí. Essa parte aí de fora eu vou deixar mais com luminosidade. Colocando umas batidinhas em cima dessa marca do verde oliva, que já dá a ideia de uma vegetaçãozinha.
Você pode deixar assim, ou você pode pegar o sépia, ou rústico, a cor que você estiver usando aí na sua casa, terra queimada, enfim, e fazer uma sombra para o chão. Olha só, eu acho que fica mais bonitinho quando a gente coloca uma sombra embaixo dessa vegetaçãozinha. Para o chão, eu vou fazer apenas isso. Eu não vou enfeitar com flores, porque é como eu disse, a ideia vai ficar para você pintar para menino ou para menina. A única coisa que você vai mudar é o tom do carro, o tom da fraldinha, ou a retirada do laço, não é? Fica bem a seu critério, para quem você vai precisar pintar esse desenho. Estou reforçando as sombras, dando um pouquinho mais de profundidade. Quando a gente termina assim essa pinturinha, a gente acaba percebendo umas necessidades. Precisa ficar bem escurinho alguns cantinhos para o carrinho da gente não ficar flutuando. Eu fiz um desenho assim bem básico, sem me preocupar muito com formatos e tal, porque é uma coisa infantil, bem fantasia, eu queria fazer ele bem tranquilinho. Agora, para a pintura do carrinho, para essa parte aí, olha, eu vou usar o rosa escuro. Vou encher tudo isso com rosa escuro. Essa parte aí de cima também levará o rosa escuro. E vou pegar o vinho para fazer um contorno. Mas eu não vou fazer aquele contorno muito soltinho, não. Eu vou fazer aquele contorno que se emenda um pouquinho, que fica uma sombra. E vou passando esse contorno por todos esses cantinhos. Caso a gente estivesse pintando um desenho que fosse aquele contorninho com aquele pincelzinho número 0, aquele contorno bem fininho, você poderia pintar até o carrinho todinho depois de contornar. Porque quando a gente vai fazer a pintura da outra parte, que já está contornado, às vezes a gente dá uma borradinha. Mas como no meu caso, eu estou fazendo aquele contorno que é mais uma sombra, eu preciso fazer logo ele agora, porque eu tenho que emendar um pouquinho essas tintas, eu não posso deixar ela secar. Esse cantinho aí eu vou puxar, olha, uma sombra já mais longa. Não será só aquela sombra estreitinha, voltada mais para o contorninho, para a borda do que eu pintei. Olha só. Vou estender um pouquinho mais esse vinho. Todos esses cantinhos a gente pode estar puxando um pouquinho, deixando ele mais escurinho. Veja que agora, para fazer esse contorno e para fazer esse acabamentozinho, essa sombra, eu peguei um pincel número 4, pincel bem pequenininho. Vou encher também essa região aí dentro com rosa escuro. E vou sombrear, olha, essa região aí com vinho, só do lado esquerdo. O lado direito eu não vou sombrear. Ao contrário, do lado direito eu vou colocar um pouquinho de luminosidade. Não é muita coisa, só para dar um pouquinho de profundidade aí. Vou passar um toquezinho de branco, você pode estar passando branco, rosa bebê, enfim, o branco vai deixar a ideia de que passou mesmo um pouquinho do rosa bebê. Agora, eu vou pintar o pneu. Os pneus, a parte da borracha, vamos assim dizer, do pneu, eu vou encher tudo com preto. Vou pegar um pouquinho do branco, vou colocar uma certa luminosidade para a parte, olha só, para essa parte aí. Essa luminosidade que eu vou espalhar ela para essa parte da frente. E a parte que vai para o chão, eu vou colocar uns risquinhos. Não vou usar muito branco. Pouquinha coisa, não vou colocar muita luminosidade, não. Como eu disse, eu fiz um desenho assim, bem básicozinho. E vou fazer uma pintura também bem simples.
Dá para qualquer pessoa em casa fazer com tranquilidade. O mais difícil é, de certa forma, o bebê. Mas os detalhes dele, eu sei que eu vou colocar umas sombras também, mas eu vou aproveitar para colocar detalhes mais contorninhos, porque aí facilita para você em casa, fica mais fácil de ser feito. Olha só os risquinhos para essa parte que encosta no chão e a parte de cima, luminosidade. A gente espalha. O branquinho não vou deixar brilho, não vou colocar excesso. Na hora de você unir esse branco a esse preto aí nessa parte maior, você pode pegar um pincelzinho maior também. Olha só, peguei um pincelzinho maior, número 6, pelinhos inteiros. Estava fazendo o uso do pincel número 4, bem cortadinho e lixado para fazer os detalhes. O carrinho em si, a lataria dele, vamos assim dizer, nessa parte aí maior, eu vou encher com o meu rosinha, olha só. Ele tá meio o slime, mas tudo bem. Eu vou encher toda essa região com o meu rosa bebê. Toda essa parte aí. Vamos pintar, ou seja, uma grande parte, né, do nosso carrinho com rosa bebê. Vou encher tudo isso e vou colocar os contorninhos, os detalhes para isso aí também com o vinho. Eu sei que o vinho é bem escuro, não é para essa região, mas eu vou colocar com ele. Se você quiser aí na sua casa, você pode estar colocando com rosa escuro, também vai ficar bom. Veja que para a região onde a mãozinha do bebê encosta, na lataria do carro, eu tô colocando uma sombra assim mais estendida, curtinha, porém mais estendida. Essa parte aí onde fica o bracinho encostando. Pincelzinho pequenininho, pincel número 4. Eu tô trabalhando os detalhezinhos, tô fazendo contorninhos. Um pincel grande pode atrapalhar um pouco aí, principalmente que eu tô tendo cuidado para não borrar nem a parte já pintada e nem a parte ainda para pintar. Só um detalhezinho aí, não tem no risco, mas é algo muito básico de ser feito, muito tranquilo. Vou fazer uma sombra também para esse cantinho. Uma sombra mais marcadinha. Vá pegando bem pouquinha tinta, principalmente nessa hora de você pintar esse vinho em cima desse rosa bebê. Ele é muito suave, o vinho é muito escuro. Então, você vai pegando pouquinha tinta só do lado do pincel. Vamos fazer um trabalho mais lento, mas com cuidado, para não levar muito vinho e não fazer um borrão aí. Essa parte, eu vou contornar ela inteira. Olha só, tinta só de um lado do pincel, vou fazendo aquele contorninho um tanto meio emendado, mas vou contornar ela inteira. Para essa região, caso você prefira, você pode estar fazendo o contorno com o pincel número 0, viu? Essa parte aí eu vou contornar, puxando um pouquinho para cima do capuz. Aquele contorno mais grosseirinho, mais emendado, mas ainda assim um contorno. Se acaso borrar um pouquinho, pegue o rosa bebê e dê uma corrigidinha. Dá para fazer, tá bom? Essa região aí em cima, eu vou puxar esse vinho, mas eu vou puxar deixando mais que uma sombra. Vou fazendo o contorno direitinho aí. E veja que eu tô estendendo um pouco mais.
Deixar ele mais longo, uma sombra mesmo. Se você se sentir à vontade em trabalhar esse desenho com um pincelzinho maior, um pincel número 6, 8, você veja o pincel que é melhor para você aí em casa. Esse é o número 4. Tá sendo melhor para mim, mas não quer dizer que vai funcionar com você. Eu enchi essa parte aí toda de vinho. Com o rosa bebê eu tô fazendo umas marquinhas bem suaves. Vou fazer uns risquinhos aí. Primeiro eu vou fazer na vertical, depois eu vou fazer também na horizontal. Suave, mas que dê pra ver bem, tá bom? Você não precisa também, fica a seu critério. Você pode fazer o contorno bem marcado, ou fazer assim mais suave mesmo. Olha só. Veja que nessa parte eu estou arredondando um pouco, tô seguindo o risco, não é? Do capuz em cima. Eu vou separando agora, tá vendo? Tô fazendo a marquinha só para um lado, eu não tô puxando de baixo, de cima até embaixo. Eu tô riscando entre esses risquinhos que estão na horizontal. Para essa parte aí, eu vou deixar apenas esse detalhe. Já a direção, nessa parte de dentro, eu vou encher ela também com o vinho. Não tem problema, não vai se emendar com esse contorno aí. Vai encostar, mas tudo bem. Vou colocar um pouquinho de luminosidade. O rosa bebê, é o bastante ou o branco, você pode estar usando para fazer essa luminosidade. Eu usei o rosa bebê. Olha só como eu tô clareando isso, deixando o centro mais clarinho e em volta bem escurinho. Agora eu vou usar rosa, o rosa puro mesmo, para encher essas partes aí. Aquele pedacinho abaixo do farol faz parte disso também. O contorno, as sombras ou contorno, eu vou passando aí um pouquinho do rosa escuro. Será uma sombra curtinha por alguns lugares, a gente não vai sair emendando essa parte de baixo com essa de cima por colocar rosa escuro aí. Não tem problema, pode colocar com tranquilidade, que o rosa escuro ele marca bem em cima do rosa, vai aparecer direitinho as suas sombras. Olha só esses cantinhos que eu tô puxando como uma linha diferenciada. Mas só esses cantinhos mesmo, como se estivesse mostrando a parte de dentro. Vou escurecer um toquezinho aí. E agora, vamos pintar esses faróis. Para os faróis, eu vou encher tudo de branco. Pode encher com branco, não tem problema. Vou manchar a região central com amarelo-limão. Eu tô aí com o pincelzinho número 4, pelinhos inteiros. Veja que eu vou deixar um toquezinho bem amareladozinho aí, ó. Pouquinho. O amarelo aparecendo melhor. A gente sabe que o amarelo-limão, ele é um tanto transparente. Mas vai aparecer direitinho. E vou fazer uns risquinhos aí em cima com o branco. Vai ficar suave? Vai, mas não se preocupe. Pode deixar assim mesmo, viu? É pra ficar bem delicado mesmo. Olha só. Agora eu vou pintar o bebezinho.
Eu tô colocando a mão aí em cima porque meu desenho já secou, tá, gente? Vou pintar essa mãozinha aí toda com salmão bebê. Eu quero, assim, bem mais suave a pelezinha dele, bem mais clarinha. Então, eu vou usar o salmão bebê e vou usar o chocolate para ir colocando sombra. Você pode estar usando amarelo pele e marrom. Vou que fazer um contorninho. Como eu disse a vocês, eu vou pintar assim bem mais contorno do que sombra, luz, para facilitar um pouquinho, para dar para qualquer pessoa pintar em casa. As pessoas estão começando, pode ir fazendo devagar, tranquilidade, observa direitinho, que vai dar para fazer. A tinta que eu tô pegando para colocar para esses dedinhos, essas separações, eu tô pegando só na quina do pincel um pouquinho de nada de tinta. Aí eu vou passando, ele vai ficando meio grosseiro, mas tudo bem. Dou esfumaçadazinha nesse contorno grosseiro e deixo bem assim. Alguns cantinhos você pode pegar o pincel número 0 para dar uma melhorada. Aí eu tô colocando umas sombras, umas profundidadezinhas que os bebês apresentam em cima das mãozinhas. E olha que já ficou bem separadinho os dedinhos. Lembrando que se você tiver dificuldade de fazer com um pincelzinho assim chato, você pode pegar, olha, o pincelzinho 0 e fazer o contorninho bem feitinho. Olha só, tô só dando uma arrumadinha, aprofundando um pouquinho alguns cantinhos. Na separação dos dedinhos com o pincelzinho. Esse meu pincel, ele é equivalente ao pincel número 00. Você pode fazer uma marquinha de unha também aí em cima, caso você queira. Se fizer quase nada de tinta, algo bem discreto, tá? Não marque demais não precisa marcar demais não. Se escurecer demais, coloque um toquezinho do salmão bebê novamente. Eu enchi o rostinho dela toda com salmão bebê. Olha só, enchi tudo isso com salmão bebê. Agora, com um pouquinho de chocolate, eu tô colocando umas sombras. Pincelzinho número 6, bem cortado, lixado. A orelhinha vou marcar também um pouquinho. Depois a gente pode melhorar os contornos. Essa parte que fica abaixo do queixinho, eu vou colocar ele bem escurinho. Vou escurecer levemente alguns pontinhos por aí. Só mais uma sujeirinha de pincel. Eu não tenho basicamente nada de tinta no meu pincel. A pintura do rostinho, ela é muito delicada, as sombras. A gente precisa colocar bem pouquinha tinta para fazer isso. Com rosa, vou usar o rosa mesmo. Você pode estar usando o rosa chá, o rosa escuro, o rosa, para fazer essa luminosidade. Eu tô usando o rosa escuro. Olha só, coloquei uma porção, vou deixar essa bochecha bem rosadinha. Tô com um pincelzinho agora macio, aquele cabo vermelho, colocando, ajudando a colocar esse rosa nessas bochechinhas. E eu vou marcar também um pouquinho, além das bochechinhas, os lábios. Veja que eu tô pintando um pouquinho esses lábios, a parte correspondente a eles. Nessa hora, você procura não borrar a fora do espaço que você quer os lábios. Vou passar um pouquinho nessa região aí embaixo do chocolate. Para arredondar um pouco esse rostinho. Isso aí é o sépia, gente. Aliás, é o rústico. Eu vou pegar o rústico, pincelzinho número 00. Vou colocar essas sobrancelhas e cílios. Olha só, esse cílio é só umas batidinhas de pincel.
deixando irregular a partezinha de baixo. Não precisa fazer cílios muito bem formados, é um bebê, já tá escuro demais até isso aí. Para sobrancelha, eu vou colocar umas sujeirinhas só. Só umas sujeirinhas do pincel, quase nada. E ainda vai cair aí um pouco de cabelo, deixando isso mais discreto. Nessa hora de você fazer esses detalhes, se você tiver um pincel número 00, vai te ajudar mais. Aquele que tem bem pouquinho pelinho. As narinas, eu vou marcar 2 pontinhos. Vou puxar uma curvaturazinha aí desse lado. Do outro também, veja que são risquinhos assim bem suaves. Essa é a parte difícil para você estar fazendo. O desenho inteiro eu acho ele muito tranquilo. Quando chega o rostinho, é a parte que a gente tem que ter um cuidado maior, é a parte mais difícil. Aí eu só vou fazer um contorninho para esse lábio, eu não vou enfeitar muito. Não vou também contornar lado a lado. Eu vou contornar mais essa região para o lado direito e o lado esquerdo eu vou deixar mais a entender. Na parte de dentro da orelha, vou marcar um pouquinho. Deixar aqui uma sombra, mais um contorninho também. Esse espaço, ou seja, o rostinho, é o lugar que requer mais atenção. Você que está começando na pintura em tecido, certamente será o cantinho que você terá mais dificuldade. Os outros lugares em si, eles são mais preenchimento e contornos. Os contornos a gente vai conseguindo fazendo com uma certa quantidade de tinta, ou seja, pouca tinta. Tinta de preferência só de um lado do pincel, às vezes só na quina do pincel. Você vai devagarzinho com pincéis pequenos, cortados, lixados, que vai conseguir. Veja que os contorninhos que eu coloquei, agora que já está quase seco, eu dei uma leve apagada. Pintei todo o corpinho, o bracinho, a perninha também. Tudo isso com salmão bebê. Agora, com o chocolate, eu vou começar a sombrear, dar as formas de todos esses cantinhos. É importante que a gente deixe eles um tanto marcadinhos, porque quando a gente lavar, esse grafite, esse carbono, ele vai saindo e a gente precisa manter as formas do nosso bebezinho. Todas essas formas, todos esses detalhes aparecendo. Olha só, os cantinhos que eu tô escurecendo. Eu faço aqui um contorno com tinta só na quina do pincel. Vou espalhando a tinta, pouquinha quantidade. Vá colocando um pouquinho por vez. Se ficou pouquinho, pegue mais. Mas vá levando pouquinho, devagar. Não tenha pressa. Esse lugar onde a roupinha, o tecido fica por cima da coxa do bebê, eu escureço. Essa parte da barriguinha, do peitinho. Esse risquinho aí do braço, eu coloco só um contorninho, esfumaçando. Olha só os pontos onde eu vou distribuindo essas pequenas quantidades de tinta. E vou levando tinta quase nada só na quina do pincel. Eu preciso só de uma marquinha, não preciso de muita coisa. Alguns toquezinhos, espalhe bem essas tintas, não deixe excesso, não precisa de excesso em canto nenhum. Com o pincelzinho 00, eu vou melhorando, olha, esses contorninhos. Vou deixando mais marcadinho.
Isso é bem opcional, você pode deixar só com a sombra e você pode ir fazendo alguns contorninhos. Eu gosto de colocar contornos, principalmente essa parte que se perde a tonalidade no tecido, basicamente, e nos cantinhos de maior profundidade. Eu não gosto de colocar contorno lado a lado. Olha só, colocando os contorninhos nos lugares onde eu acho que tem que ficar mais marcadinho. Entre os dedinhos eu gosto de deixar bem separadinho. Nessa hora de você fazer esses contorninhos, se você tiver o pincel 0 na sua casa, você usa. Mas se você tiver um menor, como 00 ou 000, vai ficar melhor para você fazer esses contornos. Se a sua tinta estiver manchando muito, você pode ir espalhando, emendando essas manchinhas com um pincelzinho número 2, chato, bem cortado e lixado. Ou você pode umedecer um pouquinho a sua tinta para tentar fazer esses risquinhos mais fininhos, mais delicados. Olha só, os lugares que vai ficando mais grosseiros eu vou espalhando um pouco. Eu prefiro espalhar, deixando a ideia de uma sombra. Vou marcando esses cantinhos aí, porque a parte de baixo dele é bem escurinha. Então, eu faço esse contorno para destacar mais esse ombro e essa parte de baixo do pescoço. A orelha eu vou colocar também uns risquinhos, mas vamos lembrar que por aí vai cair alguns fios de cabelo. Terminado toda essa parte, eu vou pintar agora esse cabelo da bebezinha. Eu vou encher esse cabelo todo com areia. Vou encher tudo isso com areia. Eu sei que é um tom clarinho, você pode estar usando aí amarelo canário, você pode estar usando mostarda, a cor que você gostar. Vou encher tudo isso aí com areia e vou marcar com sépia. Vou sair detalhando. Primeiro eu vou colocar um pouco de sombra nos lugares que pedem um pouco mais de profundidade, onde fica essa porção de cabelo preso por cima, o lacinho, enfim. Olha só, tô com um pincelzinho aí número 4, aquele bem velhinho, quase sem pelinhos, pegando tinta só de um lado e puxando, deixando a parte de fora mais escura e sumindo essa tinta conforme vai indo para a parte de dentro, esfumaçando ela para dentro. Depois, eu vou pegar o pincel 0 para arrumar um pouco mais isso aí, não tá pronto. Veja que vai ficando, ganhando um tom assim bem mais escurinho, né? De certo que eu fiz o fundo areia, mas não vai ficar tão clarinho esse cabelo. Em algumas partes sim, mas não no geral. Eu vou marcar todo o cabelinho dela. Olha só, a parte de fora a gente vai deixando mais riscado. A parte de dentro a gente vai suavizando. Vou puxando, olha, levantando o meu pincel. Tá vendo? Encosto o pincel na parte de fora e conforme eu vou puxando para cima do cabelo, eu vou levantando o pincel para ir suavizando. Assim já vai ficando bonito, mas a gente pode ir melhorando esse acabamento depois com o pincel número 0. O cabelinho, algumas pessoas têm muita dificuldade para fazer, principalmente quando a gente está iniciando, mas você não precisa se preocupar tanto. Se você der a ideia, conseguir dar só a ideia de cabelinho, já ajuda, já vai ficar bem bonitinho o seu desenho, já ajuda muito. E dessa forma, olha, fazendo esses risquinhos com um tom mais escuro, em cima de um tom mais claro, você já vai dando realmente uma ideia de cabelinhos. Essa parte aí eu vou deixar bem arrepiadinha, bem despenteada. Essa camada, ela é mais pesada, eu vou marcar mais. E vou acompanhando o desenho. Eu não vou puxando para todo lado. Eu imagino que o centro é o arrepiadinho lá de cima, tá
vendo? Esse arrepiadinho aí seria o centro da cabecinha. Então, tudo que eu vou puxando, eu vou pensando nessa direção. Vou curvando os meus risquinhos, indo para essa direção. Essa parte aí eu vou puxar os risquinhos para o laço. E os outros lados eu vou ficar bem livre para ir riscando à vontade. Veja que esse monte de risquinhos já vai dando a ideia de cabelinhos mesmo para nossa bonequinha. O que sai do centro, essa parte central que eu falei, sai abrindo para todas as direções e as outras direções sai puxando os cabelinhos para esse centro. Agora, com esse pincelzinho aí número 0 ou 00, eu vou, olha, deixando mais irregular essa parte de fora. E vou fazendo essas irregularidades por todo o acabamento, por todo em volta da cabecinha. Esses risquinhos assim mais fininhos, ele deixa a ideia de cabelo mais forte. E eu vou puxar também, olha, uns risquinhos para cima. Para essa região de cima, sendo que a parte de fora ela é mais importante. Olha só, isso aí, vou puxando para a parte de cima. A parte de fora eu vou deixando cabelinhos arrepiados, frisados. Você pode marcar bastante isso aí. E veja que o acabamento vai ficando bem melhor quando a gente vai colocando esses risquinhos com o pincel número 00. Olha só essa porção de cabelo que tá aí presa. Vamos marcando bem isso aí. Deixando essas pontinhas mais fininhas, melhor acabada. E isso, gente, eu vou fazer por todo o cabelinho, essa mesma coisa. Vou pegando sépia, vou riscando tudo isso com o pincelzinho número 00. Olha só, não muda, vou acelerar um pouquinho para você acompanhar até o final, mas você pode perceber que é a mesma coisa. Olha o quanto eu vou riscando. Agora eu estou riscando mais para cima mesmo, dessa parte onde tem o areia pintado, né? Colocando vários risquinhos, sempre risquinhos, risquinhos mais fininhos, risquinhos mais grosseiros. E veja que mesmo colocando o fundo com areia, mas não ficou assim tão claro o cabelinho dela. Agora, para esse lacinho, eu vou encher ele todo com azul bebê, vou mudar um pouquinho esse tom do rosa. Ela aceitou para colocar o roxinho, esse aqui que é o laço roxinho. Então, eu vou colocar de fundo o azul bebê e o acabamento para esse lacinho com o violeta cobalto. Você pode estar usando violeta mesmo aí na sua casa. Eu vou fazendo o contorno, escurecendo alguns pontos, ou seja, vou colocando algumas sombras em alguns cantinhos, alguns pontinhos, para ficar mais arredondado, para marcar o desenho do lacinho, os risquinhos dele. A parte de dentro da fita eu vou deixar mais escura. Esse centro onde fica encostando no nozinho do laço, também vou escurecer. Ele se perde um pouco, mas não se preocupe. Depois, com o violeta, eu vou pegar o pincelzinho número 0 e vou melhorar esses contornos. Olha só. Pincelzinho número 00, aliás. E vou melhorando esses contorninhos. Vou deixando as partes que eu quero, aqueles risquinhos que tinha no meu lacinho, aparecerem melhor. E os risquinhos, eles marcavam quase sempre o desenho do laço, ou então profundidade para ele, né? O
contorno não precisa ser lado a lado, mas você contorna tudo que você vê que deixaria melhor a aparência do seu lacinho. Olha só, vou marcando por aí, veja que ele vai aparecendo melhor. E como eu havia colocado no início, eu vou dar preferência a mais contorno e menos sombra, para facilitar as pessoas que não têm ainda muita prática na pintura em tecido e queiram fazer esse desenho. Quando a gente trabalha mais sombra, ele fica um pouquinho mais difícil de ser feito. Sombra, luz, esse joguinho de sombra e luz. Mas quando a gente coloca mais contorno para fazer o desenho aparecer, a pintura aparecer, né? Então fica mais fácil, um pouquinho mais fácil para ser feito. Olha, todos os pontos que eu tô por aí marcando, eles vão aparecendo bem melhor. E para enfeitar o meu lacinho, depois de todo o contorninho pronto, eu vou colocar uns pinguinhos do violeta por aí por cima. Bem regular, maior, menor, não tem um cuidado em colocar e tentar colocar todos no mesmo tamanho. Eu vou marcar essa fitinha com alguns pinguinhos, umas bolinhas. Agora, para essa calcinha dessa bebezinha, eu vou encher toda com azul bebê, o mesmo tom do lacinho. Vou pegar o violeta cobalto e vou sair distribuindo, né? Começar a distribuir essas sombras. Veja os pontos onde eu vou distribuindo um pouquinho de sombra. Vou espalhar um pouco esse violeta em cima desse azul bebê. A minha filha prefere que o tom violeta apareça melhor. Ela diz que quer que seja roxinho, que o tecido seja roxinho. Então, eu preferi colocar o azul bebê para mudar um pouquinho. Eu sair mais do branco, fugir de tanto rosa. Então, eu preferi colocar um toquezinho azul. Você pode estar colocando de fundo aí o lilás, lavanda ou mesmo o branco. E fazendo essas sombras com violeta cobalto ou com violeta puro. Se for para um menino, nesse lugar do violeta cobalto, você poderia estar colocando azul, azul marinho, azul cobalto, azul turquesa, um azul que você goste. E fazendo esse fundo mesmo com o azul bebê. Olha só os pontos que eu vou escurecendo. Aí tem um babado para essa calcinha. E para esse babado, eu vou colocar as sombras também, que serão bem discretas, bem curtinhas. Vou fazer o contorninho e vou colocar também aquelas bolinhas. Será semelhante ao tecido do lacinho. Olha só o quanto eu escureci por aí. O contorno vai definir melhor esse babado. Pincelzinho 00. E vou fazendo alguns contornos. Você deve observar que eu não saio contornando lado a lado, mas eu coloco vários contorninhos. Esses contorninhos, eu vou passando eles pelas regiões que eu acho que é mais necessária para fazer o desenho da gente, sabe? Aquele risquinho inicial, quando a gente começou a pintar, aquele desenho mesmo do tecido, do papel que a gente passa para o tecido, para fazer aquele desenho aparecer melhor. Principalmente que a gente está trabalhando com uma pintura fantasia e infantil. Olha só o desenho do babadinho. Essa separaçãozinha aí que pode ficar mais que uma sombra bem marcadinha. E vamos escurecer e contornar bem esse cantinho aí da parte de dentro. Agora, eu vou colocar os pinguinhos, mas eu contornei um pouquinho também a parte de cima. Encontro o tecido sem pintura e a calcinha, eu também contornei um pouquinho ali. Colocar essas bolinhas, esses pinguinhos de violeta.
para esse babadinho. E agora eu vou marcar, eu deixei secar, tá, gente? Eu deixei secar isso aí, porque se a gente for mexer no vidro desse carro, olha a posição que eu tô puxando, de cima para baixo ou de baixo para cima, mas em posição vertical. Se a gente for pintar e manchar um pouquinho o vidro do carrinho, sem que isso esteja seco, aí vai fazer o quê? Vai manchar, vai puxar esse violeta para cima desse azul, desse violeta cobalto, vai sair manchando isso aí. Deixa secar um pouco, vamos passar um pouquinho do cinza, eu tô usando cinza chumbo. Pode ser cinza lunar, pode ser o cinza chumbo, enfim, o que você tiver na sua casa. Você pode deixar só o cinza, ou você pode acrescentar também um pouquinho de branco. Eu deixaria só o cinza, mas eu vou passar um pouquinho de branco para você ver. Só vou marcando por cima de tudo que está pintado aí, como se não tivesse nada do outro lado. Agora eu tenho que pensar só no vidro. Olha a posição que eu vou puxando, sempre a mesma posição. Esse contorninho aí eu vou deixar ele mais escurinho. E então, vamos colocar uma porçãozinha de branco. Também você vai colocar na mesma posição. Alguns lugares você pode deixar mais marcado, outros mais suaves. Mas procure não colocar tinta demais, que vai desaparecer os elementos que estão pintados lá do outro lado. É importante que tenha essa transparência. E você vai optar se coloca o branco ou não. Olha só, gente, o resultado da nossa pintura para hoje. Eu espero que seja útil para as meninas que estavam pedindo o infantil. Depois eu vou trazer mais infantil para a gente em outras ocasiões. Beijos e até mais. Tchau!